E aí, pessoa? Você vai sentir saudade de Magnífica 70? É isso aí, né? Tudo que é bom dura pouco. E Magnífica 70 não é diferente. Bom, se você está aqui no canal já faz algum tempo, já percebeu que a ideia do canal é falar sobre séries de televisão. Magnífica 70 serve mais ou menos como uma amostra da ideia que eu tenho para esse canal. Magnífica 70 foi uma série que eu não conhecia quando eu criei o canal, mas que eu descobri logo ali no comecinho, logo nas primeiras semanas, e foi uma série que eu tive a oportunidade de falar, de comentar, desde o primeiro trailer que eu assisti da série até agora, o final da primeira temporada. Mas agora é a hora muito mais de fazer um balanço de Magnífica 70 do que fazer um balanço do canal. Bom, quem assistiu o primeiro vídeo que eu fiz sobre o trailer de Magnífica 70 percebeu que já lá atrás eu estava bem animado com a série, principalmente no que dizia a respeito a contar a história do cinema da boca do lixo. Essa história foi bastante legal ver na tela. Deu para perceber ali que o cinema naquela época era encarado como um negócio por alguns e como arte por outros. Para quem assistia aos filmes daquela época, dá para perceber que tem essa impressão. Eram filmes que eram feitos com alguns elementos para convencer o público, para trazer público para as salas para assistir o filme, mas também tinha assim, um interesse em contar a história, em fazer as coisas boas. Não por acaso, muitos diretores que hoje ainda fazem filmes e fazem filmes bons, e muitos atores fantásticos que o Brasil tem, como Lima Duarte, como Vera Fischer, como vários outros, fizeram parte desse movimento da boca do lixo. Então essa história da Magnífica contar a história do cinema nacional foi bem legal, funcionou, teve vários momentos super bacanas. Eu até mencionei num dos vídeos anteriores que eu fiz, se não me engano no segundo vídeo que eu fiz sobre Magnífica 70, que essa questão metalinguística do cinema sendo retratado dentro do cinema era bem legal. Então você via lá a relação que eles tinham com a história, com o dinheiro, com as relações interpessoal ali do fotógrafo com o diretor, com o ator. Essas relações foram bastante interessantes, foi bem legal ver esse movimento tudo acontecendo ao longo da série. Um outro aspecto interessante que existiu em Magnífica 70 e foi muito bacana ver foi a relação do sistema militar com a sociedade da época. Independente da questão crítica de dizer que os militares são maus, são ruins e que não devem voltar, coisa e tal, a relação das pessoas com o sistema de poder é uma coisa interessante. O que eu quero dizer com isso? Fora a questão de mostrar as maldades que os militares faziam, o que o General Soto fez com a Ângela, com a filha dele, foi uma questão totalmente pessoal dele como personagem, uma questão familiar ali, uma coisa que acontecia, uma tragédia familiar. Não tem muito a ver com a questão dos militares da época. É lógico que dá uma cutucada, mas a princípio a história é uma história pessoal. A parte mais interessante é a reação que os personagens tinham quando se falava em militares, quando se falava que tinha um general envolvido com algum personagem, coisa e tal. Isso gerava medo. Porque é isso que acontecia. A relação do sistema militar com a sociedade era uma relação de imposição, uma relação de medo. Então sempre que algum personagem falava de alguma coisa relacionada a militares, você percebia que eles mudavam, eles ficavam com medo, que eles não queriam mexer com aquilo. Isso foi bem interessante. Isso foi uma coisa que foi colocada ali meio que nas bordas das imagens, não foi o centro da narrativa, mas deu para perceber ali essa pintura dessa situação da época. Um outro aspecto bem legal da série foi a relação dos atores. Por mais que a gente não tenha ainda aqueles filmes bacanas que a gente gostaria de ver, aquelas séries legais sendo produzidas no Brasil, é inegável que o Brasil tem atores bons pra caramba, caras que fazem um trabalho super interessante. Então o Perreio, a Spoladori, o ator que faz o Vicente, que não é o nome dele agora, porra, uma galera boa pra caramba trabalhando ali, e isso é bem bacana de se ver. Mas para aqueles que já estão acostumados com o canal, sabem que para mim o que interessa mais é a história. E como é que foi o enredo de Magnífica 70? Bom, eu achei que a história começou um pouquinho lenta lá nos primeiros episódios, primeiro episódio, segundo episódio, não tava as coisas muito interessantes ainda, mas a partir do terceiro episódio a trama começou a se formar e ficou bem legal, bem interessante, mas daí a história teve umas reviravoltas no meio do caminho, algumas bem legais, outras nem tanto. Todo vídeo que eu fiz sobre Magnífica 70, eu dava uma olhada, fazia algum comentário em relação a alguma coisa que tinha acontecido na série, e no final eu acabava falando uma coisa que eu esperava, que eu achava que fosse acontecer nos próximos episódios.
Não é como se eu quisesse ser o mago da televisão e antecipar todas as coisas que iam acontecer na história, mas é que as coisas dentro de uma história têm uma relação de causa e efeito. Então eu tento dar uma olhadinha no que está sendo colocado de elemento na história e o que isso pode gerar de desdobramento no futuro. Esse encadeamento de elementos, de informações que foram sendo colocadas, de características dos personagens que foram sendo apresentados ao longo da série, eu acho que foi crescendo bem legal. Os primeiros 3 episódios foram um pouco mais lentos, depois ficou bem bacana. No final do 11º episódio eu estava extremamente excitado com a série. Eu acho que chegou assim num momento de clímax. Eu confesso que para mim o ponto alto de Magnífica 70 foi o 11º episódio. Bem, mas o que eu estou falando? Bom, a série se chama Magnífica 70. Não por acaso é o nome da produtora, onde acontece uma parte da ação. É uma produtora que chama Magnífica, que fica no número 70 da Rua do Triunfo. Durante praticamente toda a primeira temporada, a Magnífica esteve no centro da disputa dos personagens. Ela começa com a Dora do Mar, com a Vera indo para a Boca do Lixo para ser atriz, para se tornar a Dora do Mar, para poder roubar o dinheiro da produtora para poder salvar o irmão dela. Aí vem o Walter, aí vem a Helena, todos eles interessados ali em morder uma parte dos lucros da Magnífica. Aí entra o personagem Vicente, que é um cara que é da censura, que tinha uma vida totalmente fora da Boca do Lixo, e ele vê ali, por um acaso, uma série de coisas acontecem e ele se vê colocado no meio da equipe de produção da Magnífica 70. E ele se encontra como pessoa ali. Ele passa a querer fazer cinema, ser um diretor de cinema, escrever para o cinema, e ele se realiza ali como pessoa. E aquele trabalho se torna o objetivo da vida dele. A Dora se vê também apaixonada pelo cinema, percebe que ela gosta muito de ser atriz e quer continuar com aquilo. O Manolo, quando o Larsen resolve abandonar a produtora, o Manolo se vê obrigado a sair fora da produção cinematográfica, deixar de ser um produtor, e isso incomoda ele, porque também percebe que ele gosta muito daquela história. Enfim, o objeto de interesse da maior parte dos personagens tem a ver com a Magnífica. Aí chega o 12º episódio e todos esses interesses em torno da Magnífica se convergem para a questão do assassinato do Larsen. O episódio inteiro se torna uma grande demonstração de como que aquilo aconteceu, de como que eles mataram o cara, como é que eles vão fazer para encobrir aquilo. Ainda aí, nesse movimento de salvar a Magnífica, é evidente que a Magnífica continua sendo o centro da história, mas de uma forma totalmente confusa, totalmente bagunçada. Eu esperava que isso fosse gerar outro tipo de ação, outro tipo de movimento entre os atores. Não aquela coisa chata, enrolada, de ficar um episódio inteiro mostrando simplesmente, sem nada de fato interessante acontecer, simplesmente mostrando como que eles vão fazer para esconder o assassinato do Larsen. No final das contas, toda aquela história que foi mostrada do interesse dos personagens, do que eles queriam, do objetivo que eles tinham de vida ali para buscar, tudo aquilo foi resolvido por coincidência, porque o assassinato do Larsen não estava planejado, ele aconteceu por acaso, e esse acaso resolve todos os problemas dos personagens. De repente, todos eles acabam se tornando amiguinhos, acabam os segredos que eles tinham um com o outro, tudo isso acaba, todo mundo acaba virando, todo mundo parte do mesmo grupo. Talvez essa não tenha sido a pior saída do mundo, mas com certeza podia ser melhor. Aí nesse 12º episódio tem a história do general que vai correndo por fora com a Isabel ali planejando um outro assassinato. Esse outro assassinato, tudo bem, esse já estava sendo planejado, já estava aparecendo ali no horizonte que ele ia acontecer, não ia ter muito o que fazer ali para Isabel e o Vicente conseguirem se livrar do general, não ia poder ser de uma forma amigável. Só que daí esse assassinato, que era o assassinato que já estava sendo costurado para acontecer na história, ele acaba ficando em segundo plano, enquanto todos os personagens estão ali cuidando do encobrimento do assassinato do Larsen. Tá lá a Isabel e a mãe dela, que são dois personagens que nunca foram totalmente principais, que estão ali cuidando do general. Aí no final do episódio elas conseguem entregar lá o remédio pro general. Eu achei que na hora eu fiquei com a impressão que aquilo era envenenamento, depois se mostrou que não era verdade, mas de qualquer forma a Isabel e a mãe dela conseguem o objetivo que elas estavam buscando ali com o general, e aí o episódio acaba. Aí chega o episódio final, o 13º. Toda aquela preparação, todo aquele trabalho que eles fizeram ao longo do 12º episódio inteiro praticamente, para fazer aquele filme, para armar aquela história que poderia dar errado, alguém poderia não se convencer daquele filme, alguma coisa desse tipo poderia acontecer. Todo esse acontecimento do 12º episódio gera o que no 13º episódio?
absolutamente nada. Eles mostram o filme, todo mundo compra a ideia, ninguém desconfia, fica tudo certinho, tudo ótimo, tudo perfeito. Foi mais uma ação que envolveu quase todos os personagens da série, que tomou um episódio inteiro acontecendo para depois não gerar nada de consequência para a história pro episódio seguinte. Na verdade, no 13º episódio acaba começando uma outra grande confusão. Toda aquela sequência do envenenamento do General Souto, na verdade não era um envenenamento. O que elas estavam fazendo era trocar o remédio dele por um não remédio, por um não veneno, por alguma coisa que fizesse um efeito a longo prazo. Aí no 13º episódio começa toda uma outra grande confusão, que é a tentativa de assassinato do General Souto via filme. Uma coisa super simples. Na verdade, fazer cinema se transformou o superpoder dos personagens da série. Tem um problema, eles resolvem fazendo um filme. Você até pode falar que não era, na verdade, uma tentativa de assassinato. Eles queriam fazer ele confessar para poder ter uma arma definitiva para colocar ele na parede e neutralizar a força que ele tinha. Enfim, mas acabou acontecendo com um assassinato e é tão ruim quanto. Aí acabou a história. Já não tem mais General Souto, já não tem mais problemas relacionados à Magnífica 70, já está tudo definido ali. Lá pela metade da temporada, eu estava começando a assumir que não haveria uma segunda temporada, que não haveria uma sequência na série, que seria uma minissérie de 3 episódios, acabou a história, acabou tudo. Mas daí na semana passada veio a notícia de que a série tinha sido renovada. Eu vou deixar um link lá na descrição com uma entrevista da Simone Spoladori, que ela fala que agora no final de setembro eles vão começar a filmar a segunda temporada de Magnífica 70. Isso significa que já está decidido sobre a continuação já há bastante tempo. Eles só não anunciaram isso, porque afinal de contas eles vão começar a filmar agora em setembro, que já tem um roteiro já feito já há muito tempo, a produção já está seguindo há muito tempo. Mas enfim, isso não interessa. A gente ainda não terminou de ver a história. Aí, com a confirmação da renovação da série para uma segunda temporada, eles têm que colocar alguma coisa no final da série para servir como gancho. Aí outra coisa mágica acontece. De repente, o Orestes e a Dona Sueli acabam se tornando um casal. Olha que bacana. E esses dois personagens que não fizeram muita coisa na primeira temporada, de repente se tornam poderosos, de repente surge uma conexão da Dona Sueli com a Embrafilme e eles fazem lá a conexão, botam lá o gancho da série para a segunda temporada, vai sair um pouquinho dessa questão da repressão, aparentemente, e vai para um caminho de corrupção. Falar do dinheiro saindo da Embrafilme, saindo do governo, para mãos privadas, coisa que a gente mais ou menos já conhece. Mas enfim, resumo da ópera. A série não foi perfeita, mas foi uma série bem bacana, uma série bem divertida, que valeu a pena ter assistido. Me lembrou, na verdade, uma coisa que acontecia com muita frequência comigo quando eu assistia True Blood. True Blood já acabou, mas eu, usualmente, quando chegava no final da temporada de True Blood, eu ficava muito decepcionado. Ela chegava num determinado momento, talvez até na mesma sequência ali do Magnífica, lá pelo 12º episódio, 11º episódio, que estava tudo muito legal, muito interessante. Eu falava, nossa, quero ver como é que isso vai terminar. E quando chegava no último episódio, tudo se resolvia de um jeito meio mágico, de um jeito meio ex-máquina, e ficava chato pra caramba, eu ficava muito puto, falava, nunca mais vou assistir esse negócio. Aí começava outra temporada, eu demorava um pouquinho pra assistir, mas quando eu começava a assistir, tudo começava a ficar muito interessante, e eu assistia a temporada inteira, sem perder um episódio, e depois no final acontecia a mesma coisa, e enfim, a série foi 7 temporadas, se não me engano, e no final acabou o último episódio de True Blood sendo uma bosta também. Mas enfim, não interessa. Essa é somente a minha opinião. Qual que é a sua opinião? Deixa lá nos comentários o que você achou da série, se você está animado para as próximas séries da HBO, se você gosta de assistir o ritmo que a HBO coloca nas séries. Domingo agora no horário de Magnífica 70 já vai entrar uma série nova, o Hipnotista, uma coisa assim, o Hipnose, sei lá, não lembro muito bem como é que é o nome. Mas enfim, vamos lá ver o que é, se é interessante. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha para contribuir com a divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você tem outras pessoas, outros amigos que gostam de séries, compartilhe esse vídeo com eles, compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda bastante no canal. O canal está crescendo agora, está indo muito bem. Mas o importante do canal é que todo mundo fique por aqui para a gente continuar debatendo séries, que é o que a gente gosta pra caramba. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau.